Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos católicos, queridos irmãos católicos, em geral, padres, bispos, leigos, não vamos perder tempo em ficar discutindo doutrina de uma religião católica apostólica romana que já está decretada a total destruição. A verdadeira igreja e única, a verdadeira e única igreja que Jesus edificou sobre Pedro, está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Pois, lá está escrito assim, Jesus disse, pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Vou te dar a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esta é a verdadeira igreja de Cristo, a única que tem uma promessa. Mateus capítulo 16, versículo 18. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Esta vai ressurgir no fim das tribulações, essa igreja vai ressurgir gloriosa, pequena, pobre, mas pura e santa e gloriosa. Aqui está o perigo da maioria dos católicos perder sua fé, pois a igreja nunca ensinou aos católicos que nossa igreja tem duas instituições. A partir dos romanos, dos 313 anos do imperador romano, a partir desse tempo, a igreja passou a ter duas instituições. Dentro da mesma igreja, uma instituição divina e outra uma instituição humana. A verdadeira e única igreja que Jesus edificou sobre Pedro tem uma promessa. A outra religião católica apostólica romana, esta é uma instituição humana criada pelo imperador Teodósio no ano de 380 depois de Cristo. Uma só igreja com duas instituições. Isso que é bom saber, porque são duas instituições dentro da mesma igreja. Por os romanos serem poderosos, dominaram a verdadeira igreja com o nome de Católica Apostólica Romana. Os romanos entraram para a verdadeira igreja e dominaram tudo. E no ano de 380, depois de Cristo, o imperador Teodósio criou esta religião católica apostólica romana como religião oficial de Roma, que dominou a verdadeira igreja por mais de 2000 anos. Isto foi o joio que entrou no meio do trigo. Aquela parábola que o Cristo disse, do joio e do trigo. Nesta idade da igreja contemporânea, 2025, o joio já está sendo arrancado do meio do trigo. A religião romana está sendo arrancada de dentro da verdadeira igreja para ser queimada. É o joio que sai do meio do trigo para ser queimado. E a igreja verdadeira ressurgirá depois destas, livre desta praga. Estamos em plena colheita, veja o texto, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Então lá ele fala, deixa os dois crescer junto até o momento da colheita. No verso 30 está escrito, deixai que os dois cresçam junto até a colheita. E no momento da colheita,
Eu direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio, ajuntai-o em feixes para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo ao meu celeiro. Isso, depois destas tribulações, a igreja vai ser purificada e o joio vai ser queimado. Pois o castigo desta igreja já está decretado. Veja o destino que já está decretado por Deus. Está em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 a 8. A fuga do povo. João disse: ouvi então outra voz vinda do céu que dizia: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, e nem tenhais de sofrer com suas pragas, pois seus pecados já se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Pagai-lhe com a mesma moeda, dai-lhe o dobro dos seus atos, no cálice de suas bebidas. Preparai para ela uma dose dupla, conforme a medida de suas riquezas e de seus luxos. Devolver-lhe ao mesmo tanto em tormento e desgraça, porque ela pensa consigo mesma: estou sentada como uma rainha, não sou viúva e jamais verei o luto. Por isso, num só dia, suas pragas cairão sobre ela, morte, luto e fome. Será devorada pelo fogo, pois é poderoso o Senhor Deus que a condenou. Apocalipse 18, versículo 4 a 8. Este é o destino desta igreja católica, apostólica, romana. Vai ser um destino muito triste, porque Deus vai purificar a humanidade, purificar sua igreja. E esse é o castigo que está decretado, pois esta igreja católica romana vai morrer. Palavra de Jesus. É preciso que isto aconteça para a purificação dos nossos pecados e para ressuscitar a verdadeira igreja que Jesus edificou sobre nós, na pessoa de Pedro e os apóstolos. Esta é a igreja, instituição puramente divina sobre pessoas humanas. Como são pessoas humanas como nós. Cristo é a cabeça e nós somos membros. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos membros. É muito sério, é muito sério. Meus irmãos, minhas irmãs católicos, se preparem. Reza o terço todos os dias, faça penitência, pois os tempos chegou. As profecias todas indicam que até março de 2026 virá o devastador, conforme as profecias de Daniel. Capítulo 9, versículo 27. Ele fará forte aliança com muitos por uma semana, e no espaço de meia semana fará cessar o sacrifício e a oração. E nós estamos justamente na meia semana da profecia de Daniel. A semana de Daniel tem 7 anos. Sendo assim, a meia semana é de 3 anos e meio, que fará cessar o sacrifício e a oração. Esta aliança foi feita com muitos líderes religiosos, políticos, em outubro de 2021, que já se completou 3 anos. De outubro de 2021 a outubro de 2024 são 3 anos. Portanto, já estamos no espaço de meia semana, indicada nas profecias. A celebração do sacrifício da Eucaristia já foi cessada no Sínodo do Vaticano no dia 27 de outubro de 2024. O Papa celebrou o encerramento desse sínodo
com missa sem Eucaristia. Quem quiser ver, eu tenho vídeo. A igreja está celebrando somente para enganar seus fiéis e levar a crer a uma religião sinodal falsa e anticristã, pois esta é a abominação que diz o profeta Daniel. Vamos ver o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 27, capítulo 9, versículo 27. Ele fará uma forte aliança por uma semana, e no espaço de meia semana, para cessar o sacrifício e a obração. Sobre asas de abominações virá um devastador. A semana do profeta Daniel é de 7 anos, e, portanto, a meia semana será de 3 anos e meio. A grande aliança foi realizada A total destruição que virá sobre o devastador vai destruir tudo com fogo vindo do céu. Destruição do Vaticano e de todas as igrejas, com suas riquezas e seus luxos. Não ficará pedra sobre pedra. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 2. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. No Salmo 110 consta assim: sentai senta-te à minha direita. Deus disse para Jesus Cristo, quando Cristo subiu ao céu, ele disse para Cristo: senta à minha direita até que eu ponha teus inimigos todos debaixo dos teus pés. Esta igreja, ao longo dos tempos, levando o nome de Romana, passou a Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, pregando falsidade, perseguindo, matando as pessoas que pensassem diferentes, pior do que antes, criando tribunal de inquisição, cometendo tantos pecados contra os inocentes. Só foi extinguido o tribunal no século XVIII e agora a conta chegou para pagar. É muito triste ver a maioria dos católicos que não tem discernimento para entender a diferença desta verdadeira e única igreja que Jesus edificou sobre nós na pessoa de Pedro. Pedro e os apóstolos, naquele tempo, representavam toda a humanidade diante de Cristo. Por esse motivo, nós podemos dizer que somos a igreja viva, pois Cristo é a cabeça e nós somos membros. O próprio Cristo provou isto. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5 a 8. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Continua a leitura até o versículo 8. É bom saber que esta igreja continuou por 313 anos pobre, perseguida, mas pura. Os romanos perseguiam e matavam cristãos, temendo o grande crescimento e desta igreja que representava uma ameaça ao seu reinado. Inspirado pelo maligno, tiveram a ideia de entrar para a igreja, dominar de dentro para fora. Nesse tempo, a igreja de Cristo cometeu um erro imperdoável. Foi como uma prostituição, vendendo seu poder como uma mulher prostituta. Vende o seu corpo. Os imperadores romanos passaram a dominar tudo. Que força teria uma igreja pobre nas mãos dos ricos? Pobre igreja, pois todos os cristãos que discordassem dos romanos eram levados ao tribunal, interrogado, julgado e condenado aos 1000 algozes e morto barbaramente. Seus pecados são muito grandes. No fim desse império veio a Idade Média, moderna
e esse crime desta falsa religião romana durou até o século XVIII ou XIX. É bom saber que esta religião dominante não é a verdadeira Igreja de Cristo, que está decretada total destruição. Depois desta tribulação, a verdadeira igreja que Jesus edificou ressuscitará, pequena, pobre, mas pura e santa, a noiva de Cristo. A maior falha desta igreja de Cristo foi entregar aos romanos, com todo o seu poder de um império, o que poderia esperar que acontecesse? Dominar tudo e continuar perseguindo e punindo todos aqueles que discordassem de suas ideias. Mais tarde, na Idade Média, foi criado o Tribunal de Inquisição para prender, castigar e matar cristãos inocentes, tudo em nome da Igreja de Cristo. Agora, meus queridos, chegou a hora de acertar as contas com Deus. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Porque a angústia será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem haverá jamais igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, e agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos dê força e fé para nós poder vencer estas tribulações que virá em breve, e não vai ser nada fácil, porque o Cristo mesmo disse que nunca houve igual, antes e nem haverá depois, jamais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.